Bom dia a todos, meu nome é Emílio Maciel, eu sou professor de literatura no Departamento de Letras da UFOP e hoje eu vou falar para vocês sobre o Onésio Belmiro, do Ciro dos Anjos. O que eu vou falar aqui, na verdade, é um pedaço de um texto que eu escrevi para um volume organizado pelo professor Jacinto Nunes Brandão, Literatura Mineira 300 anos. O Jacinto pediu que a gente fizesse um texto mais ensaístico, então eu escolhi 3 romances que, a meu ver, eles sintetizavam as principais linhas de força da literatura mineira. O livro do Ciro dos Anjos é um deles. É um livro que só a fortuna crítica dele já vale como um pequeno curso de crítica literária brasileira, né? Você tem críticos das mais diferentes vertentes, de Sérgio Millier, Alcir Pécora, de Rubem Braga, João Luiz Lafetá, que escreveram sobre esse livro, que desde o seu lançamento, né, ele sempre foi muito bem recebido pela crítica. Então, o que eu vou fazer para vocês hoje, gente, vai ser uma exposição que eu vou dividir em 3 momentos. Eu tinha enfatizado no título a relação do Ciro com o romance de 30. Então, primeiro, eu vou falar um pouco sobre o que seria o romance como gênero, né, e por que ele se torna tão importante na modernidade. Depois eu vou tentar situar o Ciro dos Anjos no seu contexto, nos impasses lá da literatura brasileira nos anos 30. E aí, na última parte, eu vou fazer uma leitura de 4 trechinhos do livro que eu acho que são interessantes para a gente discutir o sentido deles, né? Se fosse um filme, a gente começaria, então, com uma tomada de helicóptero, depois você tem um plano médio, né, que pega o Ciro dos Anjos da cintura para cima, ao lado dos seus contemporâneos, e aí depois, finalmente, a gente tem um super close sobre alguns detalhes da narrativa. Então, assim, para falar sobre romance, um livro que é incontornável é A Teoria do Romance, do Georg Lukács, que está aqui na minha mão. Esse livro hoje é um livro bastante contestado, mas é impossível alguém escrever sobre romance sem citá-lo, né? O argumento básico do Lukács é o seguinte: o romance ele seria o equivalente, o descendente moderno da epopeia. E quando o Lukács fala de romance de epopeia, para ele são formas literárias que estão preocupadas em dar conta daquilo que ele chama, entre aspas, totalidade extensiva da vida. O que seria isso? Eu vou fazer um contraste para vocês entenderem melhor. Se você vê uma tragédia do Sófocles, como Édipo Rei, então você tem uma concentração de intensidade. A ação ela acontece num dia só e o personagem no início da peça está no topo do prestígio e no final ele vai para o extremo oposto. Com isso você constrói um discurso sobre a extrema vulnerabilidade do ser humano. Já a epopeia é um gênero que ele não tem pressa nenhuma, né? Você pode até ter uma ação principal, você pode ter uma guerra, uma viagem, você tem também uma série de flashbacks, de avanços e de recuos, né? Então, com esses flashbacks, com esses avanços e recursos, a gente vai conhecendo o modo de viver de uma cultura, né? Seria uma espécie assim, de enciclopédia tribal, né? Falando como que são os ritos de hospitalidade, os ritos fúnebres, etc. Então, o romance para o Lukács cumpriria na modernidade a função que a epopeia do Homero cumpria lá para os antigos, né? Agora, a diferença central é o seguinte, é que para o Lukács, na modernidade, o sentido ele não é mais imanente ao mundo. Como que a gente vai traduzir essa afirmação numa coisa mais concreta, né, num dispositivo narrativo? Quando a gente lê o Homero, uma figura muito importante é o Zeus Amplividente, né, que é o deus mais poderoso de todos, e lá no Monte Olimpo ele está numa posição acima de todos os outros. Então ele é aquele cara que tem o poder de decidir em última instância e ele abrange tudo que está acontecendo, né? Acima dele não existe nada. É muito diferente de um moderno quando ele olha para o céu, né? Ele pode até às vezes achar que o céu é uma cúpula, mas ele sabe que isso é uma miragem, né? Porque o céu é na verdade um grande abismo, né? Então assim, quando um moderno ele vai aprender a realidade, ele enquadra essa realidade, mas ele sabe que ao enquadrar essa realidade tem alguma coisa que ele está deixando de fora, né? Então não tem essa possibilidade de atingir essa visão total, porque cada enquadramento implica o sacrifício de algum aspecto dessa realidade. Um outro livro que eu acho que é interessante para a gente pensar o romance, esse aqui do Auerbach, né, que eu tenho aqui nas minhas mãos, Mimes. Vocês vão ver que o livro está totalmente estrupiado, porque eu já li e reli várias vezes, né? Nesse livro, Mimes, que é uma mini história da literatura ocidental de Homero, a Virginia Woolf, tem um capítulo na Mansão de Lamore que ele trata do realismo francês do século XIX. Tem uma hora lá que ele fala de um personagem do Balzac chamado Pai Goriot. Quem que é o Pai Goriot?
ele é um sujeito extremamente avarento e que enriqueceu por meios escusos. Agora, como que o Balzac apresenta esse personagem? Ele mostra como é que essas características do Goriot, elas estão totalmente entrelaçadas com a história da França, né? Então, essas características não são qualidades com as quais ele nasceu, né? Mas é como se elas fossem o efeito da sedimentação das circunstâncias nas quais ele foi colocado, né? Ele ser uma pessoa avarenta e desconfiada, isso num determinado momento da vida dele foi quase que uma condição de sobrevivência. Então, quando você lê essa página do Balzac, é muito difícil você fazer um julgamento seguro do pai Goriot, como se você pensasse assim, eu talvez na circunstância em que ele estava, eu não sei se eu faria muito melhor. E paralelamente a isso também tem esse reconhecimento de que as características que eu tenho, elas na verdade são o efeito dessas sedimentações históricas, né? Então, assim, o próprio ser humano, ele é um produto da história. Então, nesse contexto que o Balzac está escrevendo, né, esse livro é da década de 30 do século XIX, a gente tem ali dois grandes fantasmas, né, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. É nesse período também que se torna muito comum a metáfora do terremoto para falar da política, né? Então, assim, no terremoto, o chão ele se abre debaixo dos seus pés, né? E a Revolução Francesa ela foi isso, ela foi um grande terremoto que mostrou o quê? Mostrou a extrema instabilidade da própria vida social, né? Aquela ideia assim, de que aquilo que existe pode muito bem ser destruído. A expectativa que você tem a respeito do futuro é que o futuro ele vai ser muito diferente do que foi o passado, né? Então isso gera uma certa desorientação. É interessante lembrar também, gente, que esse período da Revolução Francesa foi também o período em que surgiu a própria ideia de literatura que é a nossa ainda hoje. Né? Até, então, se a gente fosse fazer um recorte pegando lá do século VIII a.C., até mais ou menos o final do XVIII, a gente poderia resumir a prática literária no seguinte binômio: instruir e deleitar. Então, a pessoa ela lia uma obra literária, o protagonista era como se fosse um modelo de conduta no qual ela poderia se espelhar. E quando chega assim, no final do século XVIII, início do XIX, começam a aparecer uns protagonistas que eles são muito carismáticos, mas são figuras meio estranhas. Por exemplo, o Werther, do Goethe. Ele é um jovem, muito inteligente, muito provocador, mas é um cara que se suicida. Então, como que esse rapaz vai virar um modelo para a juventude? Ou então, assim, 50 e poucos anos depois, em 1857, né, a Madame Bovary de Flaubert. Né? O Flaubert ele foi às barras dos tribunais por esse livro. E por que ele foi para o tribunal? Não é porque ele escreveu um livro sobre uma adúltera, é porque a gente lendo o livro, a gente não sabia qual que era a atitude do narrador em relação àquela pessoa. Né? Então você não tinha mais aquela segurança de uma pessoa que sintetizava a história e te dava um conselho. Né? Então, esses dois exemplos que eu estou dando para vocês, eles são paradigmáticos dessa transição da ideia da literatura não como uma prática literária que visa a instruir e deleitar, mas que visa proporcionar a experiência da desorientação. Né? Então, assim, a literatura entendida como uma prática que te tira da sua zona de conforto, que abala as suas certezas, né? Bom, e aí, fazendo uma outra pequena bifurcação nesse panorama que eu estou dando para vocês, eu falei dos grandes mitos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. E se a gente pegasse assim, a literatura no início do XIX, ela está assombrada, né, por uma figura cuja trajetória também se transformou no mito, que é o Napoleão Bonaparte. Quem que é o Napoleão Bonaparte? Por que ele é uma figura tão impactante? Né? Porque ele é um Zé Mané que ele se torna o imperador do mundo. Então, quando a gente lê os livros do Balzac, do Stendhal, é muito comum você ter o personagem, um jovem que quer ser o novo Napoleão Bonaparte. Porque ele pensa assim, se o Napoleão conseguiu, então eu também posso conseguir. Eu sou pobre, mas eu vou fazer um plano muito minucioso, eu vou executar esse plano e eu vou me dar bem na vida. Mas quando a gente pega assim, a literatura francesa mesmo do século XIX, né, do início até o fim do século XIX, tem um movimento que é muito curioso, que é o seguinte: é que no Balzac, no Stendhal, às vezes você tem esses jovens que conseguem subir na vida. Quando a gente pula para o Flaubert, que já está lá na segunda metade do XIX, é como se você tivesse uma espécie assim, de diminuição progressiva de energia. Né? Então esse jovem ele pensa assim, tudo bem, o Napoleão Bonaparte conseguiu, mas ele na verdade era mais uma exceção do que uma regra. Né? Então é como se você não tivesse mais aquele burguês tão seguro de si, da sua capacidade de transformar o mundo. Um personagem que, a meu ver, ele é paradigmático dessa viragem é o Frédéric Moreau, da Educação Sentimental de Flaubert. Nesse livro do Flaubert,
logo na segunda página tem uma frase que eu acho que ela resume um pouco todo o drama, né, do Federico Moreau. Quem que é o Federico Moreau? Ele é um cara que recebe um dinheiro, então ele não precisa se preocupar em ganhar a vida, né? E ele tem pretensões literárias, ele tem pretensões de viver um grande amor, né? E acaba que a vida dele ela meio que passa em brancas nuvens, ele não faz nada. E logo na segunda página do livro tem uma frase muito interessante que é a seguinte: Federico Moreau começava a achar que a felicidade merecida pela grandeza de sua alma estava demorando a chegar um pouco. Presta atenção nesse sintagma: felicidade merecida pela grandeza da sua alma. É quase uma espécie de uma frase feita, né? Mas é uma frase assim, que ela traduz muito mais a visão do Federico sobre ele mesmo, né? Ele se considera uma pessoa superior, um ser de exceção, né? Do que a própria visão do personagem, do narrador, né? Porque no final da frase tem aquela ideia: estava demorando a chegar um pouco. Então, assim, a felicidade para o Federico é algo que tem que vir até ele, né? É como se fosse um ônibus que começasse a atrasar e não chegasse nunca. Então, nessa pequena frase, o Flaubert ele faz uma crítica muito sibilina ao seu protagonista, né? Porque ele mostra esse traço de passividade dele na própria construção sintática, né? Por que isso é importante para a gente pensar o Amanuense Belmiro, né? Tem um outro livro que eu gosto muito, né, que é o Aspectos da Literatura Brasileira, do Mário de Andrade. Nesse livro tem um texto, Elegia de Abril, né, que foi escrito para a revista Clima, que era a revista dos jovens intelectuais que formaram a USP, Antônio Cândido, Paulo Emílio, Décio Almeida Prado. E nesse Elegia de Abril, o Mário de Andrade, entre outras coisas, ele faz um pouco uma síntese do que seria o romance brasileiro da primeira metade do século XX. E ele fala que o personagem mais característico desse romance é um fracassado, é um desfibrado, é uma pessoa que não consegue opor nenhuma resistência ao ambiente e que acaba desistindo. Isso vindo do Mário, né, que era, a gente poderia dizer que era meio o contrário disso, né? O Mário de Andrade foi o escritor que disse, né, que a tarefa da geração dele era dar uma aula para o Brasil, e para isso todo sacrifício era lindo, né? Era um sujeito que fez uma obra de alto nível e ao mesmo tempo ficava lá pesquisando folclore, se correspondendo com jovens de todos os quadrantes do Brasil, né? Escreveu lá o Catatal, que depois virou o Serviço do Patrimônio Histórico, brilhantemente dirigido pelo Rodrigo Melo Franco, né? Então é o exemplo daquele intelectual devotado à coisa pública, né? Em contraponto a essas figuras, né, que apareciam ali no Romance de 30, o Mário nesse texto ele cita principalmente o Zé Lins do Rego e o Graciliano Ramos, né, que pareciam que eles podiam ter muitas qualidades, eram pessoas muito inteligentes, mas acabava que eles não faziam nada, né? Mas aí tem aquela questão, essa figura, ela está ali nesses romances, ela está sendo criticada ou aquilo ali é uma espécie assim, de posição da qual ninguém consegue escapar? Para a gente entender o sentido dessa frase do Mário de Andrade, acho que convém ter também como pano de fundo um outro texto muito importante que está também nesse mesmíssimo livro, que é o Movimento Modernista, um dos últimos textos que o Mário de Andrade escreveu, e uma síntese do que seria o modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil ele tem algumas peculiaridades. E o Mário, nesse texto, acho que ele resume tudo em dois grandes sintagmas. Ele fala o seguinte: o modernismo ele é, de um lado, o direito à pesquisa estética e do outro ele é também a pesquisa da própria realidade nacional. Aparentemente são coisas contraditórias, porque pesquisa estética sugere o interesse pela forma, né, e a pesquisa da realidade nacional é o interesse pelo Brasil, né, pelo conteúdo. Mas é muito curioso como é que no Brasil esses dois vetores eles meio que se entrelaçam, né? Então vamos pensar a seguinte situação: o intelectual brasileiro vai lá para Paris, aí ele descobre lá o Picasso que estava fazendo uma obra influenciada pela arte africana. Depois ele volta para o Brasil e descobre que no Brasil a África é ali do lado, né? Então esse outro que o artista europeu tinha que buscar lá na África, lá na Ásia, né? Fora da tradição europeia, no Brasil ele estava do lado, né? Então uma coisa ela meio que retroalimentava a outra, né? Mas aí tem um negócio interessante que é a posição do Ciro dos Anjos nesse contexto, né? O Ciro dos Anjos, a escrita dele, o Antônio Cândido fala assim, que é um curioso modernismo embebido do sumo dos clássicos. Então é um escritor que ele parece, se você comparar ele com Oswald de Andrade, ele parece que ele tem um pé no século XIX. Desde o início, né, da recepção do Amanuense Belmiro, era um ponto comum da fortuna crítica era essa remissão a Machado de Assis. Mas aí tem uma coisa importante, né? É que quando a gente pensa em Machado de Assis hoje, é o grande escritor brasileiro, é um escritor da mesma
complexidade de um Joseph Conrad, de um Henry James, de um Dostoiévski, mas não era mais ou menos assim que as pessoas viam o Machado de Assis nos anos 30. Né? Nos anos 30 tinha ainda a ideia, né, de que o Machado de Assis ele não estava interessado na realidade brasileira, que ele era um grande absenteísta. Né? Isso só começa a ser mudado com os trabalhos da Lúcia Miguel Pereira e principalmente do Augusto Merck, que publica um livrinho sobre Machado de Assis em 1935, que é exatamente o ano que se passa a ação do Amaranhão Belmiro. Só para vocês terem uma ideia de como é que a visão que as pessoas tinham do Machado de Assis é diferente da nossa, imagina que em 35, se você tivesse um sistema universitário consolidado no Brasil e uma pessoa resolvesse fazer uma tese defendendo a seguinte ideia: os romances do Machado de Assis estão profundamente interessados na realidade brasileira. Isso seria uma hipótese muito provocativa. Isso seria mais ou menos assim, romper com o consenso que se tinha a respeito do autor. Agora hoje, se uma pessoa vai falar isso, depois dos trabalhos de Roberto Schwartz, de Sidney Chalub, de Raimundo Fauro, é como se o cara estivesse arrombando uma porta aberta. Isso não é uma boa hipótese para você trabalhar uma tese, né, exatamente porque isso faz um pouco parte do senso comum. Né? Então, assim, o Ciro ele estava nessa posição um pouco intempestiva, né, nesse contexto. Ele era um machadiano, então é como se ele tivesse meio um pé no século XIX, né, mas isso num período também que as pessoas ainda não liam o Machado como a gente lê hoje. Então, para falar um pouco assim, da obra, eu vou fazer então um pequeno resumo da trama, né, dos personagens. Depois eu vou citar dois ensaios sobre o Amaranhão Belmiro, que eu acho bastante interessantes, né, dos quais em alguma medida eu discordo, e aí finalmente a gente vai passar para a leitura dos trechos. O Amaranhão Belmiro ele tem como personagem principal o Belmiro Borba, que é um pequeno funcionário, né? Ele não é um cara rico, né? Tem um momento na narrativa que ele fala a irmã dele adoeceu, então ele teve que procurar um agiota, né, para garantir as contas, né? Mas ele tem uma vida assim relativamente estável. Ele mora com essas duas irmãs meio malucas na Rua Herê, ali no bairro Prado, né? Então ele está fora ali do centro, né? Ele está na margem da Avenida do Contorno. E ele tem uma roda de amigos das mais diferentes tendências ideológicas, né? Ele tem os amigos dele de esquerda, né, que são a Jandira, que é uma moça muito bonita, que é sistematicamente assediada por todos os homens, se queixa muito ao Belmiro disso, né, que o Belmiro é uma espécie de confidente dela. Tem o Redelvin, que é um jovem, né, que tem uma simpatia pelo comunismo. Aí do outro lado, lá da extrema-direita, tem o Glicério, que é um rapaz que está fazendo um curso universitário e, na verdade, é um snob, né? Uma pessoa que se orgulha de ter contatos com a alta sociedade belo-horizontina, e o Silviano, que é talvez a figura mais grotesca do livro, né? Porque ele é um sujeito que está escrevendo um tratado sobre suicídio porque ele almeja um cargo na universidade. Né? Ele é um pai de família que está sempre buscando uma maneira de driblar a própria esposa para correr atrás das mocinhas do Colégio Santa Maria. Né? Então são esses quatro personagens e o Florencio, que é amigo do Belmiro, né, que é uma figura assim mais neutra. Né? E o livro ele é um diário, né, que ele cobre mais ou menos um ano da vida do Belmiro. Ele começa, a primeira marcação temporal que a gente tem é o Merry Christmas, né, o Feliz Natal de 34, e a última marcação, salvo engano, é uma referência a um carnaval que o Belmiro teria passado em Lagoa Santa com esse amigo dele, o Florencio, já no ano de 36. E assim, no fio da trama, no primeiro carnaval que aparece no livro, que é ainda em Belo Horizonte, o Belmiro ele encontra uma moça muito bonita, que lembra para ele uma espécie de amada idealizada, ele fica fascinado por ela, e ao longo de todo o livro ele vai sabendo mais coisas sobre essa moça, que é uma jovem chamada Carmélia, de uma família rica de Belo Horizonte. Em um determinado momento ela vai se casar com um rapaz chamado Jorge, e eles vão partir em lua de mel para a Europa. O Belmiro vai se deslocar até o Rio de Janeiro para ver a partida do navio. Depois de uma cena extremamente patética, o Belmiro está em Belo Horizonte e ele é quase atropelado por um carro dirigido pelo Jorge, pela sua esposa, e eles nem percebem isso. Né? Então, assim, um fio narrativo mais identificável digamos assim, é o início e o fim de uma paixonite. Né? Uma paixonite totalmente platônica. Né? O Belmiro ele não se aproxima dessa moça que acha ele uma figura assim, meio curiosa, uma figura quase cômica. Agora, o que tem assim, de estranho nessa trama, né, cujas linhas principais eu estou resumindo aqui para vocês? Né? A vida do Belmiro ela parece um grande paradeiro. Né?
E ele está ali no ano de 35, ele tem um diário que ele vai registrando as coisas que acontecem para ele, e o ano de 35 é um ano especialmente conturbado na história brasileira, né? Assim, de um lado, né, você tinha ali a Ação Integralista Brasileira, que era o nosso partido fascista, que ele colocou 40 mil pessoas para marchar em São Paulo no início do ano. Do outro lado, você tinha a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, né, que seguia aquele modelo das frentes populares, né, era um partido assim, mais de centro-esquerda, das pessoas que tinham ficado insatisfeitas com a Revolução de 30, defendiam direitos trabalhistas, direitos de voto, liberdade religiosa, né? Então juntava o pessoal do centro, mas tinha também o Prestes, né, como uma figura muito importante, o presidente de honra. A ANL ela fez alguns comícios com muito impacto ao longo do ano de 35, né, e no final do ano de 35 você teve 3 tentativas de levantes dirigidas pelos comunistas, né, em Natal, Recife e no Rio de Janeiro. Em Natal eles chegaram até a tomar o Palácio do Governo por alguns dias, né? E no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro aparece na narrativa do Amancio Belmiro, porque um dia depois desse levante, o amigo esquerdista do Belmiro, o Redelvin, ele é preso, e aí o Belmiro ele tem que intervir, né? Então ele usa a sua rede de influências, né? E no final das contas o Redelvin até que se sai bem, né? Mas é interessante assim, porque essa coisa política muito conturbada, no livro é como se ela fosse uma espécie assim, de ruído de fundo, né? Então imagina que você está assim, numa parte muito central de uma cidade, então você sabe que você está nessa parte central porque tem uma luz vermelha da janela, mas você nunca mostra de onde que vem essa luz vermelha, né? É como se a política tivesse assim, como essa espécie desse pano de fundo, né? Desse ruído. Pode ser, assim, machadianamente, quase que o ruído do mar nos romances do Machado de Assis, né? Então, aí você tem essa questão, né? Porque o Belmiro, ele parece que ele não quer participar de maneira nenhuma da história, né? Então ele se coloca ali naquela posição do isentão, né? Do cara que está sempre em cima do muro. Então isso é uma discussão que se prolonga até hoje, né? Mas eu acho que assim, tem 2 ensaios, né, que foram escritos sobre o Amancio Belmiro, que eu acho que eles permitem a gente identificar quais que são os pontos centrais do problema. O primeiro desses ensaios, Estratégia, do Antônio Cândido, ele foi inclusive incorporado como um prefácio, né, como texto de abertura nessa edição do Amancio Belmiro que eu mostrei para vocês. Nesse texto, né, muito bonito do Antônio Cândido, ele destaca 2 coisas, né? Primeiro ele fala assim, que o Belmiro ele é um sujeito que ele chegou na paralisia por excesso de análise. Então ele é um sujeito assim, que ele tem esse poder analítico, né, que seria assim, a característica do intelectual, mas ele analisa tanto, né, que tem um momento que ele não consegue mais agir. Uma coisa um pouco problemática no texto do Antônio Cândido é que tem uma hora que ele se refere ao chamado problema fáustico, né? Como é que o conhecimento ele mata a espontaneidade. Mas para falar disso ele acaba citando um trecho de um diário do Silviano, que é um personagem que, a meu ver, ele é alvo de sátira. E o outro ponto interessante que valeria a pena destacar no texto do Antônio Cândido é na conclusão, quando ele diz que o Belmiro ele seria uma espécie assim, de vítima dessa sociedade que impede ele de se realizar plenamente, né? Que o belmiriza, né? Então, belmirizar uma pessoa é transformar o cara assim, numa figura que, ao invés de pensar em intervir no mundo, ele está totalmente refém ali das suas lembranças, das suas divagações, é como se a vida dele fosse um eterno sonho acordado, né? Esse é o ponto de vista do Cândido. Um outro texto, né, que eu acho também muito interessante e que, na verdade, ele discorda da hipótese do Cândido, é o texto do Roberto Schwarz sobre o Amancio Belmiro. Esse é um texto que foi publicado lá nos anos 70. E aí, nesse texto, a gente pode perceber 2 discordâncias frontais do Schwarz em relação à leitura do Cândido. É quando o Schwarz fala que o Belmiro ele é ao mesmo tempo a vítima, mas ele também é o cúmplice desse sistema, né? Então ele não é simplesmente uma pessoa que está sendo impedida de viver, né? Em alguma medida ele se beneficia disso. E um outro ponto, né, eu acho que é uma discordância ainda mais frontal, é quando ele fala assim, que por mais brilhante, né, que seja o estilo do Belmiro, o Belmiro ele tem um certo pudor de análise, né? Então ele nunca se aprofunda nas coisas.
É como se o diário dele, né, por mais saboroso que fosse, ele tem alguma coisa mais ou menos parecida com um jornal, né? O jornal e o diário, eles podem falar de tudo, né? Mas é como se você tivesse ascensões ali compartimentalizadas, você não tem ali muito espaço para tentar fazer grandes conexões, né? Quando surge o problema, é como se o narrador tivesse que recuar também, né? Então, assim, para me posicionar no meio desse debate, eu vou ler aqui para vocês os 4 trechinhos, né, que eu tinha prometido. O primeiro trecho, gente, está na página 97, é o capítulo 33, né, um capítulo que o Antônio Cândido adorava, né, ele achava um capítulo primoroso, eu concordo com isso, né? Então, depois, assim que você tem um asterisco com 3 pontinhos, tem o seguinte trecho. Não voltarei à Vila Caraíbas. As coisas não estão no espaço, leitor. As coisas estão no tempo. Há nelas ilusória permanência de forma que esconde uma desagregação constante, ainda que infinitesimal. Por que esse texto é interessante? Né? Eu estava falando para vocês da teoria do romance. Né? Você tem muitas maneiras, muitas angulações diferentes para tratar do romance. Uma delas, né, que eu não citei e que ela aparece sintetizada de maneira primorosa aqui nessa passagem, é a ideia assim, de que o romance é o gênero que ele tem como um dos seus fatores fundamentais o próprio tempo. Né? Então o romance ele trata de uma corrosão, mas é uma corrosão que ela é meio invisível. Né? A pessoa ela faz uma promessa, né, mas a vida dela vai mudando, aí os anos passam e essa promessa ela deixa de fazer sentido. Né? Então o romance ele tem o tempo, né? Mas o tempo entendido como esse fator destrutivo que a gente quase não percebe. Né? Então a gente poderia dizer que no romance o personagem ele pode se cansar de si mesmo, ele pode o entusiasmo da juventude ele vai se esfriando aos poucos. Né? Outra coisa muito interessante aqui é a ideia assim, de um livro que ele é capaz de teorizar a respeito dele mesmo. Né? Assim, o romance também tem essa característica. Né? O romance é um grande gênero vira-lata, né? Ele não tem nenhuma poética normativa para definir como é que ele vai ser, então ele mesmo tem que discutir as suas próprias regras. Isso acontece aqui. Então essa passagem ela tem um efeito interessante, né? Que é gerar uma espécie de vínculo de empatia com o narrador. A gente pensa assim, poxa, o narrador tão inteligente, ele fala coisas tão precisas, como não simpatizar com ele? Mas é um truque que, na verdade, assim, na tradição romanesca, ele aparece lá no Don Quixote. O Don Quixote, por que ele é um personagem tão fascinante? Ele não é simplesmente um Peter Sellers, não é simplesmente um trapalhão. Ele é um cara que ele faz as suas pataquadas, mas no momento seguinte ele está falando, ele parece ser a pessoa mais inteligente, mais charmosa, mais interessante do mundo. Né? Então, assim, como é que essa pessoa, que ela é tão sensata, que fala tão bem, que é tão cordata, como é que essa pessoa pode fazer essas coisas tão malucas? Né? O Roberto Schwartz chega até a dizer que o estilo do Belmiro é uma mistura de perspicácia com banalidade. Mas a gente não sabe muito bem onde começa uma coisa e onde termina outra. Né? Então esse trecho aqui, gente, seria um pouco um exemplo, né, de um momento em que o livro ele cria esse vínculo de empatia com o seu leitor. O outro trecho que eu vou ler aqui para vocês, ele já se refere à relação do Belmiro com o Redelvin, que é aquele jovem, né, com simpatias comunistas. Né? Então o Redelvin, ele é um cara... Assim, ele tem um momento que eles discutem, né, o Belmiro e o Redelvin, e uma hora eles se afastam um pouco, né, mas depois eles reatam. Então tem esse parágrafo aqui falando sobre essa ressaca dessa discussão, que está na página 113 dessa edição do Garnier. Para preservar nossa amizade, tenho procurado pouco o Redelvin ultimamente, e tenho conversado menos ainda, principalmente em presença de outras pessoas. Criva-me de ironias, aborrece-me. Não lhes falei que ando sempre desconfiado. Muitas vezes, ao chegar em casa, fico a dar o balanço às palavras trocadas com os amigos, com tanto maior desgosto de mim próprio, se notei que alguém na roda acolheu com um sorriso irônico alguma palavra minha. E sou sempre gauche, né? Referência ao caso do Monge Andrade. Quando converso, as melhores ideias ficam cá dentro, sem encontrar expressão, e frequentemente digo coisas que não deveriam ser ditas e que de ordinário são coisas não pensadas. Quando eu leio isso aí, eu lembro de uma passagem do Nietzsche, quando ele descreve o ressentimento. Né? Qual que é a característica principal do ressentido? Né? O ressentimento para o Nietzsche é o estado mental daquele para quem a reação é negada. Né? Então o ressentido é aquele cara que ouve uma coisa que ele não queria ouvir e ele não é capaz de retrucar na mesma hora, então ele fica remoendo esse negócio ad infinito. Né? A cura para isso seria exatamente dar essa resposta. Quando a gente lê esse trecho, né, a gente tem o Belmiro repassando, né, o que aconteceu,
né? Mas ele já está afastado ali do convívio com os amigos da roda de chopp e está pensando nisso no quarto. Mas o que é curioso é o seguinte, é que do que ele se arrepende? Ele não se arrepende, não é do que ele não disse, mas ele se arrepende do que ele disse. Alguma coisa que ele disse que deu pretexto para que ele ouvisse essa coisa desagradável, né? Então é uma supressão ainda maior, né? É interessante que o texto ele tem uma pegada, no início parece que ele é meio dostoievskiano, como se a gente estivesse vendo quase que o Luiz da Silva, do Graciliano Ramos, falando aqui, e depois tudo se resolve numa simetria meio clássica, né? Quando converso, as melhores ideias ficam cadentos, sem encontrar expressão, e frequentemente digo coisas que não deveriam ser ditas e que de ordinário são coisas não pensadas, né? Então ele se negando a si mesmo. Então, isso tem um pouco a ver com aquela coisa que o Roberto Schwarz fala sobre esse recuo do personagem diante dos problemas. Agora, o ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é o lado, digamos assim, de misantropia mineira que aparece aqui, né? Que amizade que é essa que para ela se preservar, a pessoa tem que evitar encontrar o amigo, né? A gente vive num momento político, às vezes uma conversa no elevador pode ser uma coisa muito perigosa, né? Então, é uma amizade que, na verdade, é uma espécie de miragem, né? É uma amizade que ela não resiste ao atrito, ela não resiste ao choque, né? Então, assim, por mais que o Belmiro não esteja dizendo isso, não esteja acusando a falácia dessa amizade, esse trecho aqui ele permite a gente inferir isso, né? Bom, o outro trecho aí que eu vou ler para vocês, gente, aí para tentar discutir mais a questão da posição política do personagem, né, do narrador, ele já se refere ao Silviano, que é aquele personagem que eu falei para vocês que é uma figura meio patética, né? Porque ele é uma espécie de grande contradição ambulante, né? E ele é um sujeito que tem também pretensões literárias e, em um determinado momento, ele pede ao Belmiro que reúna as notas, né, das coisas que ele está escrevendo. Então, no Amanuense Belmiro, tem uma hora, são 2 páginas que você tem a transcrição do livro que o Silviano está escrevendo, que é um livro extremamente pomposo, cheio de frases em caixa alta, com expressões em latim, com citações em francês, e o Belmiro parece que ele não fala nada, né, a respeito disso, ele não comenta, né? Mas depois, na página 181, ele faz uma espécie de síntese. Então ele diz assim, ó, de um modo geral e perfuntório, achei-as soberbas, no seu largo estilo silviânico, que pode tanger o ridículo, mas bordeja grandes abismos e procura culminâncias, né? Então você vê assim, o próprio uso desses termos raros, perfuntório, culminâncias, né? Uma coisa meio impertigada, assim, meio do tempo do onça, né? É como se ele já estivesse parodiando essa pompa do discurso do Silviano. E esse capítulo ele termina com uma maneira muito engraçada, né? Porque é uma cena em que o Silviano ele ergueu os braços para as estrelas, né, lá no Morro do Cruzeiro. É uma cena que lembra um pouco o momento dos Irmãos Karamazov do Dostoiévski, que o Alyosha ele beija a terra, né? Só que o Alyosha é um santo, né? E o Silviano é um cara que precisa de habeas corpus da sua mulher para correr atrás das menininhas, né? Esse trecho porque ele é interessante, né? Porque é uma coisa muito moderna, né? É uma lição flaubertiana que o Silvio dos Anjos ele absorveu muito bem, né? Ao invés de você predicar, ao invés de você julgar, você mostra. No Flaubert, no Madame Bovary, tem um trecho que ele vai falar do Charles Bovary, médico. Ele não diz assim, Charles Bovary é um médico medíocre, mas ele diz que na biblioteca do Charles Bovary tem um monte de livros colados. Então são esses livros que estão ali só para decorar, porque o Charles Bovary mesmo ele não estuda, né? Então aqui você tem uma coisa que é mostrada para que o leitor ele possa inferir, né? E aí a gente poderia dizer assim, por mais isentão que seja o personagem, quando você contrapõe o Redelvin ao Silviano, o Redelvin ele é uma figura muito mais simpática, muito menos incoerente do que o Silviano. Isso vai culminar então numa passagem que eu gosto muito, que é uma passagem que está aqui na página 184, que é o desfecho da história do Redelvin. O Redelvin ele foi preso, aí o Belmiro ele mobilizou a sua rede de amizades para livrar o amigo da delegacia, e aí o Silviano ele conseguiu, o Redelvin, ele no final ele estava conformado, porque ele pensou assim, eu consegui me safar, não fui torturado nem nada. Então o Redelvin está contando a história pro Belmiro, né? E aí depois tem um momento ali que aparece um parênteses, uma frase entre parênteses, né? E essa frase ela está entre aspas. Então são as palavras do Redelvin que o Belmiro está transcrevendo.
palavras são essas, né? O Edelvin está falando sobre o receio que ele tinha de ser mandado para o Rio de Janeiro, onde a gente sabia que as torturas já estavam rolando ali no ano de 35. Então o Edelvin diz assim: você compreende que seria bem pau, disse. Aqui pelo menos não há pedicuros. Lá é o Rio de Janeiro, né? Arrancando as unhas, arrancam da gente o que querem, né? Eu acho interessante assim, porque o livro ele parece que ele não fala de política, mas depois de um parêntese desse, acho que ele não precisaria falar nada, né? Porque ele matou 1000 coelhos numa cajadada só, né? E ao mesmo tempo é muito interessante a forma que o Ciro dos Anjos encontra para fazer isso, né? O parêntese aparentemente é a coisa que está fora da narrativa, né? É a coisa que você poderia eliminar. Agora, como o parêntese ele é um recurso muito pouco utilizado no livro, né? Que ele tem uma dicção que é muito clássica, né? Tem essa preocupação de organizar a experiência em frases muito bem construídas. Na hora que aparece esse parênteses, é impossível a gente não levantar a cabeça e não, né, começar a especular sobre o sentido disso aqui, né? Então essa passagem é muito interessante porque ela mostra a história como essa espécie assim, desse ruído de fundo, né? Acho que é muito parecido um pouco com a maneira como a história e a política aparecem no próprio Machado de Assis. Assim, é como se fosse o ruído do mar, né? Então aqui é a tortura, é a violência que elas aparecem cristalizadas ali numa frase muito, muito concisa e muito incisiva, né? Porque você percebe também essa capacidade, né, do personagem de fazer troça, né, da sua própria desgraça, né? Então eu acho que isso aqui dá uma pequena medida, né, desse livro extraordinário que é o Ernesto Belmiro, que eu convido todos vocês a lerem. Muito obrigado.